Seja bem-vindo ao curso Operador de Computador Uso do ANSYS, da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Carla e sou sua professora neste curso. Esta aula é a número 3 e vamos falar um pouco sobre os exercícios que serão desenvolvidos nessa semana. Um exemplo de placa e outro de flambagem. No primeiro exemplo dessa semana, resolveremos um exercício de placa em duas etapas. A primeira com a chapa sem furo e a segunda com a placa com furo, conforme indicam as figuras a seguir. A introdução da abertura será feita por operação booleana. O exercício segue o mesmo esquema dos anteriores. Definir os elementos, que nesse caso de placa será o Shell 181. O Shell 181 ele é adequado para analisar estruturas de cascas finas a moderadamente espessas. É um elemento de 4 nós, com 6 graus de liberdade em cada nó, translações nas direções x, y e z e rotações sobre os eixos x, y e z. O Shell 181 é adequado para aplicações não lineares, lineares, de grande rotação e ou de grande deformação. Devemos definir material, sua seção transversal. Nesse caso do Shell 181, a gente deve informar a espessura da chapa, entrar com os pontos e agora, ao invés de criar linhas, vamos criar uma área, definir a malha. Nesse exemplo, vamos especificar o seu tamanho, definir as condições de contorno, carregamento, o tipo de solução e resolver o sistema. No pós-processamento, devemos fazer uma tabela de elementos e extrair os resultados de deformação, deslocamento, tensão e fator de segurança. Após realizar a análise da chapa, será feita a introdução dos furos, através de operação booleana. Para que isso seja possível, é necessário excluir a malha anterior da placa para que as alterações geométricas possam ser feitas, pois com uma geometria diferente, a malha também o será. Após a introdução do furo, a malha pode ser reinserida, o sistema resolvido e os resultados extraídos novamente. Uma boa comparação entre os resultados mostrará uma concentração de tensões na região do furo, uma deformação maior também nessa região, pois é uma região mais frágil. O último exemplo é um exemplo de flambagem. Nele, temos um pilar engastado livre, submetido a um esforço de compressão. Para resolver o problema, temos uma etapa a mais de análise. Depois de definir geometria, material, inserir as condições de contorno, de carregamento, realizar a análise estática, é feita uma análise de flambagem. Flambagem é a encurvadura ou flexão que os elementos esbeltos, submetidos ao esforço de compressão, podem sofrer, que é o caso do exemplo. A configuração deformada é chamada de modo de flambagem e está associada a uma carga de flambagem. Uma coluna pode apresentar mais de um modo de flambagem. O primeiro modo de flambagem ocorre quando a carga crítica de flambagem é atingida. À medida que a carga vai aumentando, vão ocorrendo modos de flambagem diferentes. Em um pilar biapoiado, por exemplo, o primeiro modo de flambagem é caracterizado pela formação de uma semionda e ocorre para uma carga crítica chamada carga crítica de Euler, que é dado por π² EI sobre L². Já o segundo modo de flambagem é caracterizado pela formação de duas semiondas, e a carga de flambagem é 4 vezes maior que a carga crítica de Euler. Desejo a todos bons estudos!